Nesse vídeo nós vamos começar a compreender mais como é que é o sono, como é que ele se organiza, os processos homeostáticos, circadianos associados, as fases do sono, portanto podendo definir o que é uma qualidade, o que é também a quantidade de sono. O sono, por mais que a gente durma e pareça que a gente esteja relaxado, apenas descansando, na realidade o sono é um processo ativo e complexo, fundamental para todos os seres vivos. Não é só o ser humano que dorme, vocês sabem, os animais também dormem e os vegetais também têm um período de repouso. Portanto, repousar é fundamental para a sobrevivência e para a qualidade de vida de qualquer organismo. Dentre as várias funções do sono, nós vamos destacar hoje a potência do sono como organização dos ritmos biológicos. O sono acontece como consequência de dois mecanismos básicos: o processo homeostático, que a gente chama de pressão do sono, e o processo circadiano, que é a repetição do padrão vigília-sono. Para o corpo se manter acordado, ele gasta uma quantidade de energia bastante grande, que vai gerando um acúmulo de substâncias no organismo, que vão gerar a sensação de cansaço. Esse fenômeno a gente chama de processo homeostático. O processo circadiano já corresponde ao ritmo próximo de 24 horas, cerca de um dia, que organiza várias funções do organismo, criando um orquestramento dos processos biológicos associados a eles, incluindo a alternância da disposição do organismo à vigília e ao sono. Esse é um processo que ele é influenciado pelos marcadores temporais, sinalizadores do ambiente e do próprio organismo, e que a gente pode destacar a luz, que o sol nasce e se põe todo dia no mesmo horário, portanto fazendo uma marcação de 24 horas, a regularidade do horário de dormir e o horário das refeições, que também guardam a sua regularidade. E assim, o organismo consegue fazer um ritmo de 24 horas. O sono, portanto, ele é um processo resultante dessa pressão de sono, que é o processo homeostático, e a tendência ao sono ditada pelo ritmo circadiano e o efeito da melatonina, que é o indutor natural do sono, produzido e secretado durante a noite em virtude da ausência de luz azul. Veja só, aqui no cruzamento desses dois dedos, a gente encontra a glândula pineal. Através do nervo óptico chega a informação se é dia ou se é noite, através do claro e do escuro. A luz, como vocês sabem, ela tem várias frações. São 7 cores que ela tem, 7 frações, que são as cores visíveis, entre elas a azul. A azul é o grande sinalizador que vai levar para a glândula pineal a informação se é claro ou se é escuro. Se a formação for de que é claro, o cérebro entende que é dia e ele inibe a secreção da melatonina. A produção e a secreção da melatonina, portanto, elas dependem da falta de luz azul, da ausência, que só acontece à noite. A partir, então, da ausência de luz azul, começa o processo de produção e secreção da melatonina. Então, veja, ao longo do dia, várias horas corridas, a gente acaba ficando cansado porque há um gasto energético grande com substratos que vão gerar esse cansaço, processo homeostático. Fora isso, os marcadores temporais que nós comentamos, como a luz do sol, o horário de dormir e acordar, o horário das refeições, tudo isso vão dando um ritmo de 24 horas que vai fazer alternância entre vigília, sono, vigília, sono, vigília, sono e que se repete a cada 24 horas. Quando chega a ausência da luz no final do dia, começa a haver então a produção e a secreção da melatonina justamente pela ausência da fração da luz azul. E aí há também uma oscilação, como são vários ritmos biológicos que o corpo tem, um deles é a oscilação da temperatura. E a temperatura no final do dia ela cai. Com a queda dela tem uma diminuição da taxa de cortisol. Cortisol, que é esse hormônio tão conhecido como hormônio do estresse, existe todo dia num nível bom para manter e sustentar a nossa atenção, uma vigília atenta. Porém, há uma oscilação da temperatura ao longo do dia. À medida que a temperatura sobe, logo que a gente está terminando o nosso processo de dormir, logo que a gente está começando a despertar, a temperatura vai subindo e vai junto aumentando a concentração do cortisol. Na hora do almoço tem uma queda da temperatura, que é o cortisol, por isso que tem essa queda tensional, muitas vezes a siesta que acontece em algumas comunidades, algumas sociedades, como por exemplo a espanhola,
é tradicional o soneca depois do almoço, justamente pela queda da temperatura, queda do cortisol, portanto, queda do nível atencional. E aí há um aumento de novo da temperatura e uma queda de novo no final do dia. E aí uma queda novamente da atenção. Veja, processo homeostático forte, uma pressão de sono forte, porque a pessoa já está acordada há muitas horas, desde manhã até de noite, então ela está cansada. O ritmo circadiano na tendência ao sono, porque ele vai se oscilando a cada 24 horas, ele tem tendência à vigília, tendência ao sono, tendência à vigília. Então, quando o ritmo circadiano, ele vai na tendência ao sono e ele está concordando, ele está correspondendo a um ponto alto da pressão homeostática, onde há também ausência de luz azul, porque já é noite, então a glândula pineal começa a produzir e secretar melatonina. E a temperatura corporal também baixou neste momento e, portanto, ao menor taxa de cortisol, menor alerta, menor vigília, é natural que o organismo, então, vá repousar, vai iniciar o sono. Esse é o processo de sono, portanto, ele não é sozinho, ele acontece com base em várias relações. Relações cronobiológicas, aspectos cronobiológicos, aspectos fisiológicos, sempre integrado à natureza, aos fatores externos, em total sintonia com isso.